Diz assim, vamos acompanhar no telão, ó. Eu vi na destra daquele que estava sentado sobre o trono um livro que estava escrito por dentro e por fora, bem selado e com 7 selos. E vi também um anjo forte, ele clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E aí eu, João, chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisto eu vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra daquele que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada qual um deles uma harpa e as taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. O número deles era miríades de miríades, e o número deles era miríades de miríades, e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria, força, honra, glória e louvor. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui nessa noite para te adorar, para falar com o Senhor, e também estamos aqui para ouvir a sua voz. Senhor, eu sei que no mundo espiritual, o inimigo das nossas almas não quer que a gente ouça a tua palavra. E ele às vezes, ele é tão atrevido que ele vem na igreja para nos dispersar, para não deixar a gente se concentrar. Mas eu lhe peço agora, em nome de Jesus, repreenda toda a ação do inimigo. Senhor, que nada, que nenhuma distração, natural ou espiritual, tenha domínio sobre nós. E depois dessa palavra, a gente saia daqui transformado, renovado para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Muitas pessoas não gostam de ler o Apocalipse. Eles acham o livro confuso, o livro difícil de entender. Realmente é um livro figurativo, precisa de muito discernimento. Mas você sabe o que o livro de Apocalipse quer dizer, pessoal? Significa revelação. Apocalipse me tranquiliza, sabe por quê? Ele já declara como vai ser o final. O que o Apocalipse diz? Descansa, porque no final da vida, no final do livro, o Senhor já venceu a morte. Por que o Apocalipse é bom? Porque ele já declara o fim. Você pode estar vivendo a crise que você está passando, o problema que for, quando você chega no livro do Apocalipse, ele vai afirmar: o Senhor venceu, o Senhor triunfou. Por isso que o livro de Apocalipse nos inspira. Quando é que ele foi escrito? Ele foi escrito em um momento onde a igreja do Senhor estava sendo perseguida. Um imperador chamado Domiciano, esse homem se autodeclarou Deus.
Ele fez uma estátua para ele, as moedas tinham o seu rosto. Esse homem é tão atrevido que ele fez um culto ao imperador. E aí todo mundo que não se prostrasse, sabe o que o imperador fazia? Matava. Aí eu te pergunto, cristão se prostra perante homem, sim ou não? A gente adora imagens? A gente prostra perante algum cidadão terreno? Não. Por causa disso, eu não preciso nem contar a história. Houve grandes perseguições. Você já viu aquele filme Gladiador, onde aparecem aqueles leões comendo os outros? Aquilo é real. Aquilo, naquela época, os cristãos que não se dobravam, eles eram jogados em arenas. Mães segurando os filhos e os leões mordendo. Estuda a história para você ver. Esse período, a igreja do Senhor sofreu de uma maneira sem igual, querido. Foi uma morte terrível. E um dos discípulos, chamado João, apóstolo, ele disse assim: eu não me prostro. Aí sabe o que esse imperador fez com ele? Exilou ele para uma ilha. Sabe qual é o nome da ilha? Pátimos. O que o imperador estava dizendo? Você não me adora? Não, então você vai para aquela ilha, você vai morrer lá. Ali naquela ilha, toda a sua identidade vai ser apagada, ninguém te conhece mais. Acabou, João, você vai morrer nessa ilha. Mas sabe o que eu gosto em Apocalipse? O que eu gosto em Deus? Quando o imperador joga ele para aquela ilha, pensando que ele iria morrer ali, justamente nessas horas, João vai ter uma experiência com Deus sobrenatural. O Senhor vai aparecer para João. João vai ter uma visão de Deus tão extraordinária. O que Deus está nos ensinando? Fica tranquilo. Quando o homem fecha as portas para você, Deus vai abrir uma janela no céu. João, você pode ter sido esquecido na terra, mas aqui no céu você ainda continua sendo João. A sua história não é definida pelos homens, a sua história está sendo escrita, ou melhor, já foi escrita pela mão de Deus. Não precisa temer, não precisa ficar apavorado quando te jogarem numa ilha, quando tentarem acabar com você, porque a sua vida está nas mãos de Deus, e nada vai acontecer contigo debaixo da proteção da mão do Senhor, né? Então descansa, e aí eu começo a pregar. Quando João está naquela ilha, abatido, no capítulo 4 vai dizer que uma porta no céu se abriu. Isso é lindo. Sabe o que Deus está dizendo? João, eu vou te trazer aqui no céu. Eu não sei se foi em espírito, a Bíblia não diz, mas João foi convidado a entrar no céu. Gente, você já pensou que privilégio é esse? Você está dentro do céu. Por que o Senhor leva o apóstolo dentro do céu? Só para mostrar para ele que a crise na terra não altera o céu. Sabe o que está acontecendo no céu? Só você ler o capítulo 4. Primeiro, ele vai ver o trono de Deus ocupado. Deus estava dizendo: João, lá na terra o imperador acha que manda, mas aqui no céu está tudo sob controle. Eu ainda continuo no trono, reinando, governando. Tudo está debaixo do meu poder. Olha, Deus está falando com alguém aqui. Talvez você ache que a sua vida está uma bagunça. Às vezes você acha que a sua vida perdeu a direção, mas quando você olha para o céu, você vê que tudo está debaixo do governo e do domínio de Deus. Nada sai do controle de Deus. Sabe o que João viu no céu também? Ele viu diante de Deus, diante do trono de Deus, um arco-íris. O que é o arco-íris na Bíblia? Quando o Senhor destruiu o mundo em água, Ele fez um voto com a humanidade, que nunca mais Deus iria destruir o mundo em água. Aí Deus fez o arco-íris. Sabe o que o arco-íris simboliza? Promessa. É uma promessa que nunca mais o mundo acaba. Então quando João chega no céu, ele vê um arco-íris. Sabe o que Deus está dizendo? João,
As promessas que eu lhe fiz ainda continuam todas diante do meu altar. Levanta a mão direita que eu vou liberar uma palavra. Eu não sei qual o problema que você está vivendo, mas quando você olha para o céu, você vê que as promessas que Deus lhe fez ainda estão intactas. Todas as promessas que Ele fez estão diante de Deus, e vai chegar a hora que a promessa vai se cumprir, né? Outra coisa que João viu no céu, ele viu, está aqui no capítulo 5, versículo 8, que todas as orações da igreja estavam chegando lá. Por que esse capítulo está aqui? Vamos ser sinceros, gente. Você acha que o povo de Deus não estava orando? Imagina só, por exemplo, se eu estou lá, se o imperador pega a minha família, você acha que eu não vou orar? Senhor, me livra! Senhor, para o imperador! Senhor, me liberta! Só que tem um detalhe: quanto mais a igreja orava, mais o imperador ficava louco. O que João estava pensando? As minhas orações não estão passando o teto. Será que as minhas orações estão chegando lá? Eu não sei você, filho, estou falando por mim. Eu já tive tanta luta na vida, em alguns momentos, que eu orava e parecia que a oração não passava do teto. Mas sabe o que me encanta? Quando eu chego no céu, eu vejo que todas as minhas orações estão diante de Deus. Todas elas. Pastor, por que ainda não cumpriu? Por que não cumpriu eu não posso te responder, mas que elas estão diante de Deus, e isso elas estão, e a nossa oração, ela tem poder. Então escuta Deus falando contigo: eu ouvi a tua oração. Tem gente aqui que essa semana passou noites em claro sem dormir, suas lágrimas molharam o travesseiro. Deus está dizendo: eu ouvi a tua oração. Teve gente que essa semana estava tão atribulado que andou na rua, nem sabe quem passou do lado dele, só estava orando, e Deus dizendo: eu ouvi as tuas orações naquele dia, porque as nossas orações chegam no céu. E sabe o que João viu no céu também? Para a gente entrar no texto aqui no 5. João viu que no céu havia louvor. Se a gente pudesse entrar no céu agora, irmãos, gente, é um troço de louco. O Senhor no trono, os anjos: santo, santo, santo. 4 seres viventes tirando a coroa, dizendo: aquele que é digno de honra, aquele que é digno de todo louvor. Aqueles anjos, todo mundo adorando a Deus. Por que isso é lindo? Porque quando nós estamos passando crise, quem é que adora? Quase ninguém. Mas quando você chega no céu, Deus está dizendo: João, não permita que a crise na terra impeça o teu louvor de chegar aqui. Porque louvor, pessoal, não é coisa da terra. Louvor é coisa do céu. Por que o diabo não quer que a gente louva? Porque toda vez que um crente louva aqui na terra, o céu é atraído. Lembra de Atos 16? Paulo e Silas preso, pés e mãos amarradas, numa cadeia. Paulo e Silas: e aí, eu canto ou você canta? Tanto faz, então dá o tom. Mi, igual eu, então vão cantar. Não sei o hino que eles cantaram, mas diz a Bíblia que quando eles começaram a cantar, as portas da cadeia foram abertas. Por que as portas abriram? Porque quando tem um crente cantando aqui, a presença de Deus invade aquele lugar. Quer ver um outro exemplo bíblico? Josafá. Ele está indo para uma guerra, enfrentando 3 grandes exércitos. Aí o Senhor fala: vai para a batalha. E ele: bora, gente, tem uma guerra. Guerreiros na frente, espadachim na frente. Aí Deus: ô Josafá, eu esqueci de um detalhe. Ô Josafá, coloca os levitas na frente. Senhor, o senhor está de brincadeira, eu vou enfrentar 3 exércitos. Você quer que eu coloque o pessoal na frente tocando louvor? O pessoal vai matar a gente com flecha. Josafá, me obedece, coloca os levitas na frente. E eles foram para a guerra, usando essa frase: o Senhor é bom
e a tua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. O Senhor, só isso. Quando eles começaram a cantar, diz a Bíblia que a presença de Deus invadiu aquele lugar e a glória de Deus desceu e Deus deu vitória para aquele povo. Porque quando você louva na batalha, você está convidando o céu para entrar no meio da sua guerra. Levanta a mão direita por 30 segundos só. Comece a adorar a Deus, comece a bendizer o Senhor, comece a agradecer o Senhor, comece a adorar a Deus do seu jeito, da sua maneira. Cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira, mas agradeça a Deus, louve a Deus, exalta o Senhor, porque quando tem louvor na terra, a glória de Deus reveste esse lugar. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Resumindo esse capítulo 4, resumindo, rapidinho. Você pode estar vivendo a crise que for aqui na terra. Olha para o céu, que no céu está tudo bem. E jamais permita que o teu louvor acabe. Só que agora, eu entrei no capítulo 5. João está no céu. Pensa comigo. Quando ele está no céu, diz a Bíblia que ele vê um anjo forte. E esse anjo, ele traz um livro. E o anjo faz uma pergunta. Esse livro está selado. Só que na verdade, gente, não era livro assim. Era um pergaminho, que na época não tinha livro assim. Era um pergaminho, mas vamos usar como se fosse a Bíblia. A Bíblia, um livro, estava selado. E ele fez uma pergunta: alguém pode abrir o livro? E João vendo a cena. Imagina um anjo forte. E João caladinho ouvindo. Alguém pode abrir? Diz a Bíblia que nenhum homem, nenhum ser no céu, na terra e embaixo da terra poderia abrir um livro. Porque o livro selado naquela época, sabe quem que poderia abrir? Somente quem tivesse autoridade para abrir, se fosse parente da vítima, ou tivesse condições financeiras ou morais para abrir. E não achou um homem. Sabe o que esse livro selado significa na Bíblia? Significa o projeto de Deus para a humanidade. Se aquele livro não fosse aberto, Satanás venceria. Esse livro selado, ele precisava ser desvendado, porque senão Satanás triunfaria. Então pensa comigo, imagina João, ninguém vai abrir esse livro? Se esse livro não for aberto, a gente está frito. João só estava olhando para o livro fechado. E sabe o que João começa a fazer? Começou a chorar. O original diz que ele chorava copiosamente a ponto de soluçar. Mas aí, quando eu fiz essa palavra, quando Deus me deu, eu me lembrei de Apocalipse 21. Sabe o que diz em Apocalipse 21? Que no céu não haverá choro. Mas vamos pensar, João não está no céu? Por que ele está chorando? Por que lágrimas estão descendo dos olhos dele? Sabe o que João simboliza? Eu e você. Às vezes nós estamos aqui na igreja, na presença de Deus, nós estamos tendo experiências com Deus de uma maneira sobrenatural, nós sabemos que Deus é real, mas quando aparece um livro fechado, é só aparecer uma porta fechada, é só uma situação vir sobre nós, que a gente se esquece. A gente se esquece do céu, a gente se esquece de Deus, a gente se esquece do Senhor, a gente se esquece de tudo. Sabe para quem que eu vim pregar aqui hoje? Eu vim pregar para algumas pessoas, que você está na casa de Deus, você tem sido fiel, mas na sua vida tem um livro que não ata e nem desata. Na sua vida tem um problema que não desenrola. Na sua vida tem uma situação que não dá jeito, e você está aqui hoje desesperado. Pastor,
Por que a minha vida sentimental não vai? Por que a minha vida financeira não desembola? Quando eu acho que vai dar certo, eu me enrolo. Pastor, meu casamento não vai, não tem jeito. Pastor, o meu ministério está livros fechado, não tem jeito. E você chegou aqui hoje chorando. João, apesar de estar no céu, ele está fora da sintonia do céu. Tem muitas pessoas assim na igreja. Estão aqui, mas não estão em sintonia com Deus. Querido, se eu estou no céu, eu vou chorar. Se eu estou na presença de Deus, eu vou perder a calma. Mas João está fora da sintonia, igual muitas pessoas. Coisa terrível para o cristão é viver fora da sintonia. Deixa eu te dar só um exemplo bíblico. Você lembra quando Jesus nasceu? Um dos maiores acontecimentos na terra foi o nascimento de Cristo. Sabe o que Herodes fez, o imperador da época? Ele fez um recenseamento, uma contagem do povo para arrecadar dinheiro. Olha, gente, escute isso aqui. Um dos maiores acontecimentos na terra. O próprio Deus estava vindo ao mundo. Sabe qual que era o pensamento do povo? Política, recenseamento, dinheiro. Ó, gente, vocês estão sabendo o que? Herodes fez um recenseamento. Ah, é? E Deus vindo à terra. Aí chegava outro. Vocês sabiam que aqui em Jerusalém a gente vai ter que nos recontar? Ah, é? E Jesus vindo à terra. Sabe o que é isso? Fora de sintonia. Deus está fazendo uma coisa boa, mas Ele está preocupado com as coisas da terra. Você sabe quem é que descobriu que Jesus estava vindo ao mundo? Os pastores. Por que os pastores? Eles estavam pastoreando à noite. À noite eles não ouviam o barulho da terra. À noite ninguém falava de política. À noite ninguém falava de grana. E quando eles estão à noite, diz a Bíblia que eles têm uma visão do céu. O Senhor aparece para aqueles pastores e dizem: eis que nasceu aqui hoje o Salvador, o grande Deus está vindo à terra. Olha para mim, olha para mim, olha para mim só um pouquinho. É um grande perigo nós estarmos como esses pastores. Deus está fazendo uma grande obra e a gente fora de sintonia. Você quer ver uma coisa que me entristece, irmãos? É ver pessoas que já foram firmes com Deus, pessoas que estão na igreja, ó, não sabe nada, fora de sintonia. Filho, você tem que fazer a terra calar. Se você não fizer a terra calar, você fica fora da sintonia de Deus. Eu falo por mim, irmãos. Eu sou pastor, né? Mas se eu não vigiar, eu perco a sintonia. Por quê? É rádio, é visita, é família, e tem que fazer, e tem que ir, e tem. Quando vê, mas e a minha sintonia? Uma vez eu fui visitar um pastor, irmãos. Fui pregar aqui na igreja dele. Ele falou: pastor, coisa boa, vem cá que eu vou bater um papo com o senhor. Fui tomar um café com ele, a igreja dele construindo. Ele falou: pastor, minha vida tem uma correria. Eu acordo 7 horas, e tem a rádio, e vou para a construção, e faço faculdade, e vou para aqui, e vou para lá. Me contou a rotina dele. Eu tenho liberdade, eu perguntei: e o seu devocional? Seu tempo com Deus? Quando dá, eu faço. Aí eu sou amigo dele. Falei: querido, peraí, você está mais preocupado com a terra do que com o céu? Se você não fizer a terra calar, você perde a sintonia. E eu sei que Deus trouxe gente aqui só para ouvir isso. Você está na minha presença, você está me servindo, você está diante de um problema, de um livro fechado, mas você está fora de sintonia. Olha Deus falando com você aqui: se você está na minha presença, não precisa temer, só entra na sintonia comigo, porque eu sou Deus para resolver essa situação. Entra na sintonia do céu, porque senão você vai passar aperto. E aí João começa a chorar. Quem
vai abrir o livro. Aí o mesmo anjo fala: ô João, para de chorar, rapaz. Foi achado um que é digno de abrir o livro. Quem é? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele foi achado digno para abrir esse livro. Sabe o que o anjo estava dizendo? João, descansa, João, porque Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz, quando ele se entregou por nós, ele foi achado digno para abrir esse livro, para esmagar a cabeça da serpente e para cumprir o propósito de Deus. Será que você pode dar uma forte salva de palmas ao nosso Jesus? Ao nosso Jesus que é todo poderoso. Deixa eu aplicar isso aqui. Olha o que o céu estava dizendo com o João. Olha para mim. João, tira os olhos do livro e olha para o cordeiro que foi, para o leão que foi digno de abrir o livro. Sabe o que o céu está nos ensinando? Tire os olhos do livro e coloque os olhos em Jesus Cristo de Nazaré. Tira seus olhos do problema e coloca os seus olhos em Jesus. Sabe por quê? Aquilo que a gente não resolve, Jesus resolve. A porta que a gente não abre, Jesus abre. Aquilo que o médico não faz, Jesus faz. Aquilo que nós não podemos fazer, Jesus realiza por nós. Tira seus olhos do livro e coloca em Jesus. Será que eu vim pregar para alguém aqui nessa noite? Será que você está olhando demais para o livro? Você está olhando demais para o problema e se esquecendo de olhar para Jesus? Sabe por que a gente se abate na fé, irmãos? A gente se abate quando a gente tira os olhos de Cristo e começa a olhar para as crises. Vou contar um exemplo bíblico que você sabe. Evangelho de Mateus, capítulo 14. O Senhor diz: discípulos, entrem no barco. Eles entram no barco. Diz a Bíblia, irmãos, que vem uma tempestade tão grande, a ponto do barco quase virar. Só que pela madrugada, quem é que vem andando sobre as águas? Fala para mim. Quem é que vem andando? Jesus. Aí Jesus fala assim: filhos, não temas, sou eu. Aí o Pedrão que estava no barco, estava uma tempestade louca. O Pedrão fala assim: Senhor, se és tu, deixa eu ir contigo. Olha que camarada ousado, irmãos. Aí Jesus falou: é sério? É, vem. E diz a Bíblia que o Pedrão, irmãos, imagina comigo, aqui o barco, ondas, revoltas. Eu já trabalhei em alto mar, eu sei o que é tempestade em alto mar. Imagina aquela tempestade e João, Pedro, andando sobre as águas. Mas ali tem um detalhe. Diz a Bíblia que ele, tirando os olhos de Jesus, começou a olhar os ventos. E quando ele olha para os ventos, sabe o que acontece com ele? Sabe por que ele afundou? Porque ele tirou os olhos daquele que lhe deu uma palavra. Sabe por que você está afundando, filho? Não é porque a luta é grande, não. Você já enfrentou problemas maiores que esse. Sabe por que você está abatido? Porque você tirou os olhos daquele que lhe deu uma palavra um dia. Você tirou os olhos de Jesus. Você tirou os olhos do autor e criador de todas as coisas. Porque quando nós estamos olhando para Ele, não tem tempestade, não tem onda, não tem mar revolto. Porque a gente está confiante na palavra daquele que um dia nos abençoou. E agora eu chego na conclusão. Olha o que o anjo disse: João, o leão da tribo de Judá foi achado digno de abrir. Só que, preste atenção, olha para cá agora. Quando João olha, ele espera a chegada de um leão. Afinal de contas, o anjo disse que foi o leão que venceu. Só que quando ele olha, não aparece um leão. Sabe o que aparece? Um cordeiro.
E esse cordeiro tinha a aparência que estivesse morto. Aí eu fico imaginando João. Eu não estou entendendo nada. O anjo diz que foi o leão que venceu. E aparece um cordeiro. Sabe qual que é a aplicação? E eu encerro aqui. Jesus, ele venceu o diabo com a autoridade de leão, com a força de leão. Mas ele cumpriu a sua obra redentora, não foi com a força de leão, foi com a obediência de um cordeiro. O que eu quero te ensinar aqui rapidinho? A gente destrói Satanás, não é como leão, mas é como cordeiro. Sabe o que é cordeiro na Bíblia, filho? Na Bíblia existe ovelha, carneiro e cordeiro. Qual que é a diferença, pastor? Ovelha é a fêmea, carneiro, o macho, e o cordeiro, o filhote que vai para o abate. A carne está mais fresquinha. Então quando a Bíblia fala de cordeiro, está dizendo o filhote que está sendo entregue para o sacrifício. Então para tudo e olha aqui agora, nem conversa e nem anda. Sabe como que a gente vence Satanás? É sendo cordeiro, obediente, fiel, se entregando a Deus. Tem muita gente que acha que vai vencer o diabo sendo leão. Você acha que o diabo tem medo da gente, irmão? Eu já vi tanto pastor falar abobrinha. Deixa o diabo vir que eu rebento. Que é isso, rapaz? O diabo não é páreo para mim. Você está maluco, rapaz? Você está louco? O diabo é um ser forte. Ele não é mais forte que o nosso Deus, mas ele é forte. E se ele pegar qualquer um de nós aqui no mano a mano, a gente está frito. Sabe o que me assusta hoje? É crente brincando com o diabo. Sabe que o diabo está doido para acabar com ele, mas ele está brincando com o pecado, brincando com a vida, brincando com Deus. Querido, se o diabo tocar em nós, a gente está frito. Uma vez eu fui pregar em Uberlândia, já contei esse testemunho aqui. Enquanto eu pregava, irmãos, manifestou um diabo, uma mulher que eu nunca vi. Eu preguei naquela igreja 2 vezes só. Enquanto eu pregava, o diabo pegou de uma mulher e ele vinha para cima de mim, irmão, igual uma onça. Só que o interessante é que quando ele tentava me pegar, ele vinha e voltava, a mão dele não chegava. E ele usou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim: eu te odeio. Até aí tudo bem, que eu também não gosto dele, então nós somos kits. Mas ele falou assim: eu vou acabar com o seu programa de rádio. Eu te detesto, eu não aguento te ouvir, eu vou acabar com você. Aí eu fui embora pensando: peraí, programa de rádio? Como é que o pessoal lá em Uberlândia sabe que eu faço rádio? Hoje tem live, mas naquela época não tinha. Sabe o que o diabo estava falando? Eu te detesto, eu sei o que você faz, eu sei os teus passos, eu sei aonde você pisa. As lutas que a gente passa, querido, não são lutas banais. E sabe como que a gente vence Satanás? Não é como leão, a gente vence como cordeiro. Sabe como que Jesus venceu o diabo? O cordeiro se entrega. Na quinta-feira, Jesus está na ceia com seus discípulos. Ele disse: vamos nos levantar, chegou a hora. Aí o cordeiro, que é Jesus, se levanta. Ele está no jardim, vem Judas com os guardas, apanham ele. Pedro arranca a espada. Jesus disse: guarda. Pedro, se eu orar, uma legião de anjos vem aqui. Guarda essa espada, porque eu sei o que eu estou fazendo. Quem vocês estão procurando? Eu? Me leva. Prenderam Jesus, bateram, crucificaram, cuspiram, penduraram Jesus numa cruz. Por diversas vezes o diabo usou a boca de pessoas que pode dizer: você não é o filho de Deus? Desce. Você não é o cara? Desce. Sabe o que o diabo estava querendo fazer? Mostra que você é leão, mostra que você tem poder, mostra que você é o cara.
Porque se Jesus descesse da cruz, ele não era cordeiro, ele seria leão. E a gente vence o diabo não é como leão, é como cordeiro, como obediente até a morte de cruz. Sabe o que o diabo está fazendo com muita gente aqui? Querendo você agir, querendo que você haja como leão. No casamento, quando dá uma crise, se a mulher grita, você grita mais alto. Se o marido te apurrinha, você grita mais alto. Sabe como que você está agindo? Como leão. Enquanto isso, o diabo está dando gargalhada. Isso aí, vai leãozinho, vai. Por que a Bíblia fala tanto de perdão? Porque quando alguém os ofende, o leão que está aqui, que ao diabo, isso mesmo, vai leão, dá um soco, processa, mete a mão na cara dele. Porque ser leão é moleza. Eu quero ver ser ovelha. Eu quero ver ser cordeiro. Quando alguém põe o dedo na sua cara, quando o seu patrão grita com você, quando alguém te humilha e você fica calado, a gente vence o diabo. Não é como leão, é como cordeiro. E sabe o que Jesus disse? Eu encerro. Pedro, se eu fizer uma oração, eu sou livre. Mas eu vou ficar aqui, sabe por quê? Escute isso aqui, por favor. Tem guerras que a gente vence, não é com espada. Tem guerras que a gente vence, é morrendo. Porque Jesus agiu como cordeiro, não vivendo, mas morrendo. Por que a gente às vezes passa tanta crise? Porque a gente não quer morrer. Por que a Bíblia fala tanto de morte? Eu não estou falando de morte física, não. Estou falando da morte do homem. A morte do Wallace natural. Esse Wallace orgulhoso. Esse Wallace pecador. Esse Wallace como todo mundo aqui. Onde o eu fala mais alto. Enquanto o eu estiver forte, a gente age como leão. E o Senhor trouxe alguém aqui para dizer: eu quero fazer algo grande na sua vida. Eu quero mudar a sua história. Mas por favor, para de agir como leão e haja como cordeiro, obediente até a morte de cruz. E quando João entende aquilo, ele começa a chorar. Olha para mim, esse livro que estava fechado foi aberto, e aí os anjos em volta começaram a louvar, adorar, engrandecer, bendizer, adorar a Deus. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? Lindo aqui, é porque a história que começa com choro, a história começa com João chorando, mas termina com todo o céu adorando. O texto que começa com lágrimas termina com louvor. Sabe o que Deus me autoriza a dizer? Se você começar a olhar para Jesus e aprender a ser como cordeiro, as lágrimas que estão caindo dos seus olhos hoje serão transformadas em louvor, serão transformadas em adoração, serão transformadas em vitória. Porque quando a gente aprende a ser cordeiro, quando a gente aprende a ser obediente, Ele arranca dos nossos olhos todas as lágrimas e coloca um sorriso em nossos lábios. Deus está falando contigo: essa luta vai passar, eu vou colocar uma alegria nos seus olhos. Você lembra como que estava esse cordeiro? De pé, mas sangrando. Sabe quem que é esse cordeiro? Eu e você. De pé, mas às vezes sangrando. De pé, mas ferido. Meu irmão, se eu passar esse microfone para muita gente aqui, eles estão aqui, já adoraram, mas só Deus sabe as feridas que eles estão levando na alma. Só Deus sabe as dores que Ele passa. Mas sabe por que é bom a gente servir a Deus? Levanta a mão direita e eu concluo. Pode vir aqui até o louvor. Quando nós servimos a Deus, feridos, sangrando, chorando, atribulado, mas de pé na presença de Deus, de pé adorando a Deus, de pé bendizendo o nome do Senhor. Essas suas feridas o Senhor vai curar, e em breve você vai receber aquilo que Deus tem preparado para você. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor?
sangrando, mas de pé. Eu não posso terminar esse culto, irmãos, sem orar por você. Eu vim aqui nessa noite, eu vim pregar para os cordeiros. Eu sei que aqui tem muito leão ainda, não tem problema. Mas eu sei que aqui também tem cordeiro. Pessoas que estão enfrentando grandes batalhas, mas que a partir de hoje vão passar a obedecer mais a Deus. O cordeiro não vive para si, o cordeiro vive para Deus. Você está vivendo perseguições? Tem um livro fechado na sua vida? Tem uma situação que nunca se desenrola? O Senhor está dizendo: olha para mim, eu sou aquele que posso abrir o livro. Você está olhando muito para o livro que está fechado, mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que não há nada que Ele não possa fazer. A gente vai cantar um hino aqui agora, e se Deus falou com você, só se Deus falou, eu queria que você viesse aqui. Você está agindo como leão, né? Perdendo a paz, nervoso. O Senhor hoje quer mudar isso em você. Ele quer colocar em nós um espírito obediente, para que a gente vença e que a gente cumpra a vontade de Deus. Se essa palavra falou contigo, como eu sei que falou, eu queria que você viesse aqui. Agora, como eu sempre falo também, se Deus não falou, fique assentado. Eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus. Vamos cantar, gente? Vamos lá? Enquanto nós cantamos, vem aqui, vem até esse altar. Pode ajoelhar, pode chorar, pode falar com Deus. Tira os olhos do livro fechado e olha para Jesus. Vamos cantar? Vamos lá, vamos cantar.